Patrícia Narciso, CEO da Cash. Hoje a gente vai esperar mais uns minutinhos para todo mundo chegar, para a gente poder começar efetivamente a nossa live para falar dos custos ocultos e quanto eles impactam nas operações de saúde. Muita gente aqui me acompanha no LinkedIn, muita gente sabe do meu posicionamento em relação a custos e o quanto isso pode ser definitivo num cenário que vem se desenhando no país. Então, eu vou começar aqui essa live hoje para falar desse assunto extremamente importante, extremamente relevante para todos os segmentos da área de saúde, tanto operadoras quanto prestadores, tá? Então, vamos começar. Eu queria saber se vocês estão me escutando bem, se estão me vendo bem, porque é importante a gente, nesse momento aqui, começar a conversar de uma forma em que a gente possa passar para vocês todo esse conteúdo, né? Quem são os inimigos invisíveis da saúde. Então, boa noite para quem está chegando. Espero poder contribuir com vocês nessa noite aqui. Eu sempre gosto muito de falar sobre um assunto tão relevante e mostrar como nós, da Cash, estamos criando soluções alternativas e soluções muito bem pensadas para todos de vocês da área de saúde. Vocês podem me interromper, são 4 grandes blocos. Vocês podem me interromper a qualquer momento para tirar dúvida. Eu vou responder aqui no chat aqui, tá? E eu estou à disposição para a gente poder fazer essa interação. Bom, eu sempre falo uma coisa, anotem isso aí, que é muito importante. Uma coisa muito importante. Na saúde suplementar, o que destrói as margens não é o que está aparecendo lá nos relatórios. É aquilo que está oculto, aquilo que ninguém viu ainda ou aquilo que ninguém tem coragem de mexer. São os esqueletos nos armários que fazem com que a saúde suplementar esteja aonde está. Tá? Então, o cenário hoje, que vocês sabem, apesar da gente ter uma liberação aí de informações muito positivas da saúde suplementar agora, nesse trimestre, melhoramos vários indicadores, a sinistralidade diminuiu. O que a gente vê do lado do prestador é o contrário. A gente vê um prestador fragilizado, a gente vê um prestador endividado. Nós vemos hospitais e clínicas acumulando perdas significativas, sem estratégia clara para conseguir sair desse caminho e, basicamente, nós vemos uma grande concentração de mercado. Concentração essa que, diariamente, nós nos deparamos com notícias que temos um hospital, uma clínica sendo absorvido por um grupo econômico e esse grupo econômico geralmente concentra uma região, ok? Então, o mais importante para a gente é que esse cenário, quanto mais se fatura e menos se tem resultado, é um cenário que, basicamente, os prestadores de saúde estão vivendo neste momento. Quantos de vocês aí não são prestadores e têm dificuldade de fechar as contas no final do mês? Então, é o grande paradoxo. O faturamento cresce e a margem cai. Cada vez mais assolado por custos que são teoricamente invisíveis, mas que não são invisíveis. São custos que estão ali, eles só não estão mapeados. E grande parte dos prestadores tem dificuldade de mapear custo, porque não tem metodologia e porque também custo é uma coisa que tem sempre muito ligada à decisão. E muitos de vocês não querem tomar decisões. Então, outros culpam a sinistralidade. A sinistralidade está muito alta. Realmente, num país que a gente está envelhecendo, num país onde a prevenção corresponde a meio de 0,5% dos custos assistenciais, o envelhecimento e a falta de prevenção elevam as margens. E nós temos ainda, a grande parte das operadoras ainda adota o modelo fee-for-service, que, por um lado, estimula o overuse e, por outro lado, ele causa um aumento de custo muito significativo.
Mas você vai perguntar, Patrícia, qual é o verdadeiro problema dessa história? Por que o custo está aí pressionando a gente? Como é que a gente pode se conectar ou melhorar isso na prática do meu dia a dia? Eu já sei, a gente já te acompanha, a gente sabe das dificuldades todas que se tem no mercado de saúde, mas como é que resolve isso? Primeira coisa, você precisa olhar e saber qual é o seu problema. Quantos de vocês aqui nas suas unidades já fez um diagnóstico de custo? E não precisa ser com a Cash ou com ninguém, não. Vocês mesmos aí. Olhar para isso. Saber o que realmente está acontecendo. Se você não sabe o que está acontecendo, certamente você não vai conseguir transformar a sua operação em algo significativo. Não vai, não acontece. Grande parte das operações de saúde, elas vão acontecendo de forma automática. Sempre foi assim, nós nunca fizemos nada diferente. A culpa é da operadora, a culpa é do prestador, a culpa é do médico, tem sempre um culpado. Mas nunca tem o responsável. E o responsável é quem está na gestão. O responsável é quem está ali no dia a dia da empresa, responsável por gerar resultado. Hoje, o mercado de saúde brasileiro ele é pautado na saúde suplementar. Se a saúde suplementar, para melhorar a sua performance, né, as operadoras de saúde, começarem a ter processos de verticalização, processos de concentração, e a gente vê aí vários movimentos, Redditor, várias verticalizações de Unimed, verticalizações de Bradesco, junto com Sul América e com a Redditor, fazendo Atlântica. O que vai sobrar para os pequenos e médios prestadores? Por que a gente fala tanto de custo, gestão de custo deveria ser a tarefa número 1 de todo gestor? Porque todo gestor precisa entender que, se não controlar o custo, não tem performance. Não adianta aumentar faturamento. Porque aí vamos de novo para o paradoxo. Quanto mais eu aumento meu faturamento, mais eu tenho prejuízo. Quantos de vocês aí no dia a dia, vocês podem escrever aí no chat, quantos de vocês aí no dia a dia têm essa dificuldade? Você consegue trazer uma operadora nova, consegue ver uma receita nova e muitas das vezes vocês não têm resultado. E a falta de resultado, ele está basicamente ligado ao que eu chamo de custo oculto. O que é o custo oculto, Patrícia? Me dá exemplos aí, eu chamo dos inimigos invisíveis. Os inimigos invisíveis, eles são basicamente 6 inimigos invisíveis. A gente tem o primeiro, que são todos os pacotes deficitários. Quantos de vocês não têm pacotes clínicos e cirúrgicos nas unidades de vocês e vocês não têm a menor ideia de quanto custa aquele pacote? Ah, mas eu sei, ele vai me pagar R$ 1.500 a diária global. Sim, isso é o que você vai te pagar. Quanto custa a sua diária global? Qual o custo dela? Ah, custa 800, mas tem rateio aí, você tem honorário médico. Quando a gente vai fazer essa análise, a gente descobre que não tem nada. Que as pessoas não sabem exatamente quanto custa o seu pacote. Nem pacote clínico, nem pacote cirúrgico. Pacote de emergência, qualquer tipo de pacote. O modelo de empacotamento ele pode ser muito positivo, mas ele é muito complicado, porque o empacotamento ele tem por premissa básica é que eu consigo ter um protocolo e este protocolo me dá uma previsão e esta previsão eu consigo dizer, olha, eu consigo fazer essa jornada aqui por R$ 1.000, por R$ 2.000. Na verdade, o que a maior parte dos prestadores faz é aceitar um valor de um pacote e sequer ele sabe quanto custa o pacote. Então, é um custo invisível, porque muitas vezes vocês fecham contratos com operadoras, as operadoras elas impõem um valor, o gestor, na ansiedade de querer botar aquele faturamento para dentro, não faz análise. E hoje, eu posso afirmar para vocês que 70%, 80% dos pacotes que nós analisamos na Cash são deficitários. E não é deficitário pouco deficitário, é bastante deficitário. Mas, Patrícia, e agora? Ah, e agora que você está financiando a operadora.
E a operadora, como ela sabe também que os prestadores eles não têm ciência de quanto custa o pacote, elas querem, nem elas sabem também, tá? Elas também não sabem. De uma forma geral, ela quer que diminua, diminua e diminua. Então a gente vai de novo para o atacarejo da saúde, né? Quem paga menos e todo mundo sai perdendo. Sai perdendo o paciente, sai perdendo o médico, sai perdendo o hospital, sai perdendo a operadora. Porque os prestadores de saúde, na tentativa de compensar um pacote deficitário, aonde eles não têm empacotamento, eles tentam o quê? Vamos fazer overuse, vamos pedir mais, vamos gastar mais, vamos consumir mais. Então, o primeiro inimigo de vocês, que é um inimigo invisível, é não saber quanto custa um pacote. Sem isso, você não consegue fazer gestão nenhuma. Você pode botar mais faturamento para dentro da sua instituição e está tomando mais prejuízo. Eu tenho dezenas de empresas que são até listadas em bolsa, que quanto mais faturam, mais prejuízo tem. Empresas de saúde. Então, esse é o ponto número 1. Se você não souber exatamente que este modelo de remuneração, que é o pacote clínico ou cirúrgico, ele só vai funcionar se você tiver realmente protocolos e esses protocolos serem seguidos, tá? Então, assim, esse é o primeiro problema, né? Que não é tão oculto, mas que é um inimigo que você não tem visibilidade dele. O segundo inimigo, na verdade, é a falta do protocolo. Se você não tem protocolo, não está precificado, e você não tem uma forma de você transformar isso num número, acabou. Se cada médico faz de um jeito, se você concede alguma coisa para um médico, isso tem um problema. Se não tem um protocolo, se ele não tem um preço, se ele não tem um custo-benefício, ele está fadado a um insucesso. Ele vai aumentar o seu custo e você não vai nem saber. E grande parte das instituições de saúde, isso inclui hospital, clínicas, a própria operadora de saúde, eles não têm nenhum tipo de ciência sobre isso. Então, esse é o segundo grande problema, né? A gente precisa conhecer os nossos protocolos. Mas, Patrícia, eu estou num hospital e aqui cada um faz do jeito dele. Então, a gente vai precisar começar a olhar como pode ser feito de uma maneira diferente. Mas por que isso? E se não for isso, você vai acabar consumindo muito recurso da sua instituição que você não vai ter receita de contrapartida. Ah, mas é muito difícil a gente fazer isso porque o médico não concorda. Aí eu perguntei para um cliente essa semana passada, até quando você vai querer ficar financiando essa operadora para manter este tipo de serviço? Até quando? Aí ele falou, então vou ter que conversar com os médicos. Eu falei, a gente vai ter que protocolar. Então, isso é algo tão relevante e o mercado de saúde como um todo tem muita dificuldade. Até os nossos clientes na Cash têm dificuldade. Porque existe aquela mentalidade ainda de que a gente precisa fazer as coisas para agradar o corpo clínico, que é difícil, que médico não vai conseguir fazer as coisas, mas isso não é uma verdade. Nós aqui temos muitas cases que falam que realmente é possível a gente ter uma posição muito diferenciada, entendeu? Com relação a isso, tá? O terceiro, aliás, custo que a gente chama de custo oculto é a falta, né, contratos desequilibrados. Quer dizer, então, assim, a gente às vezes tem contratos de OPS com prestadores que estão altamente desequilibrados. Então, a operadora ela quer pagar menos, quer pagar menos, quer pagar menos. Eu tenho dúvida se está funcionando o chat. Alguém escreveu alguma coisa no chat? Porque está funcionando direitinho? Vê para mim se está funcionando aí, até para responder a vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Muitas das vezes a gente tem esses contratos que são desequilibrados porque, na verdade, muitas operadoras se sobrepõem disso para poder tá testando sim, está funcionando. Podem escrever aí se vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tenham ou qualquer pergunta que vocês queiram fazer. As operadoras elas já entenderam esse jogo e elas utilizam esses contratos desequilibrados justamente para poder tentar reduzir o custo deles. A operadora faz gestão de caixa, ela não faz gestão de custo.
Isso eu falo sempre lá no LinkedIn. Ela faz gestão de caixa. Então, ela tem um contrato desequilibrado muitas vezes, justamente para poder ela conseguir baixar o valor nominal daquele custo e a coisa funcionar daquela maneira, né? Funcionar de uma maneira melhor. Então, isso é um custo oculto, porque grande parte dos prestadores não consegue fazer uma análise contratual e identificar essa dificuldade, quer dizer, está realmente pagando a conta tudo isso? Isso é importantíssimo, tá? O quarto ponto é aquele ponto que muitos de vocês têm uma dificuldade também em trabalhar, que chama-se ociosidade. Ela é invisível, você tem dificuldade, você acha que o seu hospital, a sua clínica está cheio, mas não está. Você tem muitas horas disponíveis e essas horas consomem o seu caixa, consomem o seu capital de giro. Mas, Patrícia, o meu centro cirúrgico está cheio, eu chego na emergência, está lotado. Não está. Isso é pico de movimento. E muitas pessoas elas acham que o pico de movimento é algo que está cheio, está lotado, mas está ocioso. E a ociosidade, você não consegue, é um custo tão invisível. Pergunta que eu sempre faço: quanto custa a sua hora leito? Quanto custa a sua hora do centro cirúrgico? A maior parte de vocês não sabe. Quanto custa a sua hora? Outro dia eu estava falando com um cliente, quanto custa a sua hora da quimioterapia? Aí ele falou: nossa, custa isso tudo? Eu falei: então uma hora de cadeira vazia aqui é uma pequena fortuna. E muita gente não consegue entender que ociosidade é o pior dos custos, porque você não enxerga e você tem muita dificuldade de reverter. Porque grande parte da ociosidade ela sempre está atrelada a uma demanda que vem da operadora. E aí, por quê? Essa ociosidade ela fica esperando o movimento da operadora. E, às vezes, as pessoas elas aumentam a sua capacidade instalada para tratar situações que são pico de movimento, entendeu? O Luiz Eduardo escreveu: a ociosidade é realmente um custo invisível que corrói a margem, sem que muitos gestores percebam. Não percebem. A maior parte não percebe. A maior parte acha que, nossa, é só uma coisa sazonal, é menos médico, e isso consome capital. Quando a gente vai fazer análise de estrutura, análise de custo, custo número 1 que a gente levanta: quanto custa a ociosidade? Nós temos um cliente aqui que nós fizemos um trabalho para ele, que é um centro de imagem. A ociosidade dele custava ao caixa dele 1 milhão por mês. Como uma empresa pode ficar gastando 1 milhão por mês? Mas várias decisões, compra de equipamento, aumento de área física, isso tudo precisa ser contingenciado, porque quando eu abro uma sala cirúrgica, quando eu compro um equipamento, eu preciso ter uma estratégia de venda daquilo. Porque se eu não tiver uma estratégia de venda, eu estou botando dinheiro numa operação ociosa. E todas as operações ociosas, elas drenam capital. E muitas das vezes, a maior parte das pessoas, elas ainda são extremamente dependentes das operadoras para receber clientes. Então, grande parte dos prestadores, eles são apenas receptores de pacientes das operadoras de saúde. A gente, nos prestadores, não conseguiram ainda perceber o potencial que eles têm. Então, todo mundo quer o quê? Eu quero um credenciamento, eu quero uma Amil, um Bradesco. Esqueça isso, tenta aprender a vender direto para o cliente. Mas esse é assunto para outra live, não para essa aqui. Então, a ociosidade é algo que todos os gestores deveriam saber exatamente quanto custa a sua hora ociosa. Tem que ter metodologia, tem que ter organização, mas quando você se depara com esse número, você fala: nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Precisa, porque a ociosidade está acabando com o seu caixa. Tá?
E muitas das vezes a gente acha assim, mas eu não tenho o que fazer agora, eu não tenho. E tem milhões de oportunidades para serem feitas, entendeu? Não necessariamente a gente precisa fazer de uma forma em que a gente vá ter prejuízo, mas hoje o que não está refletindo no seu caixa são as horas ociosas que você tem. Mas ela sai como custo, então é um custo invisível, porque você não tem lá, olha, eu tenho tantas horas ociosas e o impacto disso no meu caixa é 200 mil, 500 mil, 1 milhão. Tá? O quinto são os custos administrativos ocultos. Às vezes é gente demais. Claro, se eu tenho ociosidade, eu tenho muita gente. Se eu tenho muita gente, é um custo invisível, eu não sei quanto é que custa, eu tenho desperdício de tempo, eu tenho retrabalho. Então, são esses gaps todos que nós temos dentro das operações de saúde que precisam, né, ser vistos, porque eles consomem também, drenam também. A gente temos um cliente que no início ele tinha terça, quarta e quinta o centro cirúrgico muito cheio, e aí ele resolveu abrir duas salas. Aí, claro, né, quando abre duas salas, o centro cirúrgico na terça, na quarta e na quinta ficaram muito equilibrados, ele contratou mais gente e ele fez mais cirurgia e estava tomando mais prejuízo. Porque muita gente ociosa nos outros dias, ninguém contrata, né, técnico de enfermagem, raio-x para trabalhar terça, quarta e quinta, entendeu? Então, é essa análise de custo que o gestor de saúde tem que estar muito bem adaptado. Ele tem que ter muito entendimento sobre isso. Esses custos que são desperdício de tempo, desperdício de recurso. Não adianta nada você ter reclamando de caixa e você ter um estoque gigantesco de insumo. Então, é preciso que isso seja visto, né? Excesso de pessoas, excesso de processos que podem ser melhorados, entendeu? Muita coisa manual. Então, isso daí é o quinto, né? O quinto inimigo invisível. Depois, o sexto é o modelo de remuneração. Quer dizer, muitas vezes ele pode ser um amigo, se você usa muito, e pode ser um inimigo, se você, por acaso, tem um pacote. Aí voltamos à história do pacote. O modelo de remuneração ele tem que refletir a sua prática clínica, né? E tem que compensar. A sua prática clínica tem que ser paga com o modelo de remuneração. Então, muitas das vezes, as pessoas escolhem modelos de remuneração, capitation, ACO. Às vezes, chega em clientes que estão fazendo capitation em determinadas segmentos e a gente descobre que ele está tomando prejuízo também. Quer dizer, então, assim, por quê? Porque não conhecem. Conhecimento de custos, para vocês que estão me assistindo aí, ele é o que vai salvar muitos negócios. Porque receita não é que seja fácil. Receita, ele é algo que você tem uma percepção muito clara. Aumentou de 10 para 20. Eu brinco que receita é ego. O que faz realmente uma empresa funcionar chama-se caixa. Se uma empresa não tem caixa, não tem capital de giro, não tem lucratividade, ela não é viável. Então, muitas das vezes você tem empresas que se destacam muito pela receita, mas o caixa é muito sofrido, porque tem uma estrutura cara, tem um custo alto e não sabe se posicionar no mercado, entendeu? Estão entendendo até agora? Querem comentar alguma coisa? A live vai ficar gravada, você pode mandar para um amigo, pode ver depois, enfim, a gente está aqui fazendo um ao vivo, mas justamente para poder responder vocês e, enfim, deixar uma coisa um pouco mais próxima. Bom, e com isso tudo, a gente vai percebendo que todos esses custos ocultos, que não são tão ocultos, e que, mas eu sei que é assim, mas sabe faz o quê? Né? Sabe faz como? Então, a gente tem, todos esses custos, eles têm uma coisa que eles chamam o impacto no caixa. E ele vai sangrando silenciosamente, todos os meses, sai um pouquinho, sai um pouquinho, sai um pouquinho. Quando o gestor vai ver, o CFO vai ver, o diretor vai ver, nossa, tem um buraco aqui. Tem um buraco. Porque custo é decisão. Você decidiu colocar alguém, você decidiu aceitar um pacote ruim, você decidiu não olhar para os dados, você decidiu achar isso muito chato, isso não é prioridade. Custo não é prioridade em nenhuma empresa, gente.
Olha que a gente aqui atende várias empresas e custo não é prioridade nas empresas. Quando o custo vira prioridade numa empresa? Quando o caixa seca. Anotem isso daí. O custo só vira prioridade numa empresa quando o caixa seca. Só isso. Ninguém está muito preocupado com o custo. A gente está muito preocupado em aumentar a receita, em ter um posicionamento de mercado, mas quando o caixa começa a minguar, a gente começa a se preocupar. Epa, preciso fazer alguma coisa. E é aí que a gente recebe vários clientes sem caixa e que querem uma solução. Aí entra a cash. Então, a inadimplência dos planos de saúde para o prestador, começa a secar o caixa, essa imprevisibilidade que se tem, né, no Brasil, tarifa, sem tarifa, como é que funciona isso? Aí todo mundo, de repente, sabe que o custo está alto, mas está gerando algum caixa ainda. Quando a geração de caixa ela diminui e o empresário tem que ir a mercado, pegar dinheiro, no Brasil, com uma taxa Selic 15%, é até um pequeno absurdo a gente ter que pegar dinheiro emprestado, mas muitos estão endividados. Não receberam de uma operadora, de duas operadoras. A taxa de inadimplência nas autogestões explodiu. Eles estão com vários clientes nossos daqui estão com inadimplência altíssima de autogestões no Brasil todo. E agora que as pessoas começaram a se movimentar. Por quê? Sem caixa, ninguém sobrevive. O caixa é o coração de uma empresa. Por mais que o faturamento seja maravilhoso, né? Eu aumentei muito o faturamento. Sem caixa, ninguém sobrevive. Ah, mas aí, Patrícia, isso é um problema do financeiro. Não, isso é um problema da assistência. O caixa ele é reflexo da assistência, ele é reflexo dos acordos, ele é reflexo da decisão. Ele não é um problema do financeiro. É um problema da assistência. O nosso produto na área de saúde é assistência. Se o meu produto está sendo mal feito, anotem isso aí. O nosso produto na área de saúde é a assistência, é a cirurgia, é a diária da terapia intensiva, é o tratamento. Não é, de maneira nenhuma, um problema do financeiro. O problema da empresa de saúde é a assistência. Por isso que a Cash, nós somos especialistas em gestão de custos assistenciais, porque é o produto. E esse produto, ele precisa ser muito bem desenhado para ele poder ser lucrativo. A gente na área de saúde não olha para o mercado, não olha para os produtos de saúde, que são a assistência, como um produto. A gente acha que ela acontece, é uma questão médica, mas é dali que sai o dinheiro. E o administrativo e o financeiro, quando fazem o comercial uma análise, quando fazem uma concessão de pacote, se eles não entendem da assistência, se eles não entendem lá do protocolo, eles fazem uma negociação ruim. Quantos de vocês não sabem que isso acontece diariamente? Quantos? Então, o produto da área de saúde é a assistência. E se eu tenho um produto que não é rentável, como é que eu vou gerar caixa? Mas, Patrícia, como fazer isso? Como a gente vai poder fazer isso? Porque o médico não quer, mas é uma questão de organização do processo. É uma questão de gestão de custo. E se você descobrisse que a sua margem não está sendo destruída pela sinistralidade ou pelo não pagamento, mas pelos erros internos. Se você vende um produto e você não sabe qual é a margem daquele produto, se você não sabe quanto custa aquilo, como é que você faz para entregar aquilo para o cliente, como é que você vende? A gente vende. A gente vende vários produtos deficitários, a gente vende um sistema que não tem nenhum tipo de entrega e as operadoras compram, o paciente compra. A gente tem um produto ruim na área de saúde, que é um produto que muitas vezes ele poderia ser mais barato do que ele é, muitas vezes ele poderia entregar um melhor resultado, mesmo assim não fazem. Mas por que a gente não faz? Porque a gente não conhece os nossos dados.
A gente recebe um monte de relatório sem eira nem beira, a gente não consegue fazer análise suficiente, a gente confunde as coisas, a gente acha que custo é o mesmo preço de venda e não é. Isso é o dia inteiro que a gente vê, a gente vive isso aqui o dia inteiro na Cash. A dificuldade disso no impacto no caixa, ele não é sentido de uma vez, ele é sentido aos poucos. A quantidade absurda que você tem quando você não recebe, você tem um ciclo alongado das operadoras. Você fica financiando, mas você tem um estoque altíssimo. Ninguém olha para o estoque para reduzir o estoque. Você tem estoque lá para, 2 meses, 1 mês. Compra mal, utiliza mal, tem desperdício. A saúde, ela não dizem que dinheiro não atende, né, não aceita desaforo. E não aceita mesmo. Então, assim, os processos, e até o Luiz escreveu para mim aí, o processo interno que drena a margem, é isso. A gente não conhece os nossos dados, nosso número, a gente tem muito dado e pouca informação. Anotem também isso, nós temos muitos dados e poucas informações. Muito dado e pouca informação. Hoje eu estava numa reunião e perguntei para o cliente assim, quantos % você deixou de receber no último ano? O cliente não sabe. E o cliente é o diretor de um grande hospital. Não estava na ponta da língua. Como é que ele vai resolver um problema que ele não tem conhecimento claro sobre o problema? E é aí que a gente, aqui na Cash, entra muito. Ofertar essa solução, esse overview que vocês têm aí no dia a dia, sabe? Identificar isso. E a gente, desde o ano passado, a gente tem desenvolvendo uma inteligência artificial pujante para ajudar os nossos clientes no Brasil inteiro, que já está em pleno funcionamento, que ela faz todas essas análises junto com o nosso time, é claro, né? Mas transforma esse ouro, que é um ouro da saúde, né? O dado é o ouro da saúde, eu sempre falo isso, o dado é o ouro da saúde, mas o que adianta você ter dado e você não transformar isso numa informação? E não adianta ter informação, você tem que ter uma estratégia para lapidar esse ouro e transformar isso, né, rentabilizar esse ouro. Hoje, se vocês não identificarem, grande parte dos grupos econômicos no Brasil de saúde, eles estão em busca de quê? Verticalização. Eles querem controlar toda a jornada do cliente. Eles estão certos? Certíssimos. Eles podem economizar milhares de reais. Eles ganham em escala. Eles têm uma série de oportunidades. Mas o que a gente vê é que os prestadores, de forma isolada, eles ainda são muito tímidos. Porque olhar para custo é ter que olhar para uma decisão que você tomou. Seja a decisão que for, você vai ter que olhar. Então, a gente, dentro da nossa solução de IA, que, aliás, né, avisando a todos, a nossa IA não está disponível, não é um plugin. Ela faz parte do nosso workflow. Né? Nós recebemos as informações do cliente, a gente prepara tudo e entrega para o cliente a solução pronta. Por que a gente entrega a solução pronta para o cliente? Porque não adianta plugar uma IA, porque vai ser mais um sistema que não funciona. Vocês todos estão em busca de alguém que faça a coisa acontecer dentro da instituição de saúde de vocês, não é isso? Ninguém quer mais um sistema. As pessoas elas querem a solução implantada. É isso. As pessoas querem a solução implantada. O que é uma solução implantada? É a solução que vai gerar o resultado. Solução em plano de ação, solução em relatório não gera resultado. Eu canso de chegar em cliente, porque a gente contratou uma consultoria, Master Blaster, conseguiu implantar? Não, porque tem técnica para implantar. Para implantar, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter um acompanhamento. É muito simples, né? Todo mundo vai na nutricionista e sai de lá com um papel da sua dieta. O difícil é botar aquilo para funcionar. Então, fazer diagnóstico é muito fácil. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sim, mas a grande estratégia é conhecer os dados e ter um bom plano de implantação.
Se a gente conhece os dados, a gente tem um bom plano de implantação, a gente tem resultado. Ninguém está procurando nada a não ser resultado. E a gente precisa olhar para o resultado e saber assim, o que esse resultado vai gerar de receita para a gente. O que esse resultado que eu tanto busco aqui, por que eu não tenho esse resultado ainda? Por que você não tem resultado? Primeiro, você não conhece a sua operação o suficiente, você não conhece seus dados, você não conhece custo. Sem isso, você não vai ter, né, nenhum outro tipo de resultado. Então, desconhecimento de custo te leva a repetir os mesmos erros de sempre. Segundo ponto importantíssimo aqui, você não tem, os dados eles estão desorganizados, eles não geram uma informação. É isso que a nossa IA aqui faz. Ela pega dados desorganizados, ela organiza os dados dentro da nossa metodologia. Nós temos uma metodologia única de gestão de custos assistenciais. Aliás, nós somos a única empresa no Brasil que faz o que a gente faz, que é precificação de protocolos, desenho de modelos de remuneração diferenciadas. Ninguém faz o que a gente faz, os resultados que nós temos. Para você ter uma ideia, nós demoramos quase 5 anos para fazer 1 bilhão de saving para os clientes. Em 8 meses, a gente fez 500 milhões de saving. Então, a gente bateu 1 bilhão e 500 milhões de saving. Mas, Patrícia, que número fantástico! Desde janeiro, nós estamos em setembro, a gente já tem IA proprietária e a gente conseguiu uma escalada de resultados única. A nossa IA ela conseguiu uma escalada absurda de resultado. Então, de análise de dados, de mudança de processo, de implementação de modelos de remuneração diferenciada. Então, aquilo que a gente demorou muitos anos para bater 1 bilhão, que quando a gente bateu 1 bilhão foi em 2024, de 2024, deste ano, em apenas 8 meses, a gente fez 500 milhões de saving para os nossos clientes, que são operadores de saúde, que são prestadores, que são hospitais, que são clínicas. Então, para vocês verem o tamanho e a pujança, né, do que aquilo que eu demorei mais de 5 anos, a gente fez em 8 meses. Por quê? Porque a IA, ela potencializa a análise, ela potencializa a ação, ela consegue entregar para a gente, para o cliente, algo único dentro da nossa metodologia. Então, quem não conhece, quem não sabe, quem tem dificuldade, meu sistema é ruim, eu não preciso organizar o meu processo antes de ter uma consultoria, de fazer alguma coisa assim. Então, a nossa IA, o que a gente brinca, ela identifica onde cada centavo está se perdendo. Depois, ela reconstrói tudo com as margens relevantes para a gente começar a entender como isso pode ser diferenciado. E, claro, a gente transforma esse custo invisível num plano de transformação estratégica. Nós somos a inteligência estratégica do mercado. A inteligência estratégica aonde a gente vai transformar a operação. Porque hoje o custo ele é o maior problema de todas as empresas de saúde. Todas. Das operadoras, dos prestadores, de todas. E grande parte das pessoas tem ainda uma dificuldade muito grande de transformar, né, essa operação em algo lucrativo. Então, a gente pode olhar para isso e perceber o seguinte: os inimigos invisíveis são os 6 grandes grupos de custo. Depois, nós temos um impacto gigantesco na sua operação. E as empresas, para elas poderem se manter viáveis no mercado, todo dia alguém me fala assim: Patrícia, como é que vai ser o futuro? Eu falo, olha, o futuro vai ter 2 caminhos. O caminho da verticalização, e que a gente já está vendo aí, né? Hoje até saiu uma reportagem que o pessoal lá do Sul, acho que é Moinhos de Vento, está fazendo um plano próprio para os colaboradores, essa verticalização também, esse modelo de autogestão. Então, a gente vai ter cada vez mais concentração em clusters, né? Em caminhos muito grandes. E o segundo modelo vai ser o modelo de prestador, vai ter que se organizar para vender direto para o cliente. Num modelo PPUs, em jornadas. Então, a gente vai ter
esse movimento aí muito, muito próximo, tá? Então, a grande dificuldade que a gente vê para o futuro é o seguinte: aonde a pessoa vai estar, onde a empresa vai estar. Se ela vai estar dentro desse escopo de pessoas que já estão investindo para sobreviver, ou se ela vai ficar esperando que aconteça algum milagre, né, para que ela vai conseguir aumentar. Só que falando de cenário macroeconômico, a gente sabe que a tendência é a gente ter uma piora. A gente sabe que a gente vai ter uma dificuldade grande nos próximos meses. A política ela está afetando a economia e brevemente vai resvalar na saúde. Então, quantos de vocês que estão aqui, ou me vendo ao vivo, ou me vendo de forma gravada, quantos de vocês estão preparados para um futuro desse, onde a política e a economia vão afetar os negócios? Mas acontece. Porque o dia a dia, gente, de vocês não tem tempo para estratégia. E empresa que não olha para a estratégia não consegue sobreviver nos mercados. Enquanto está todo mundo apagando incêndio no dia a dia ali na sua operadora, no seu hospital, se não estiver pensando na estratégia e fazendo alguma coisa pelo futuro, vai morrer. Não vai sobreviver. E a desculpa mas o mercado é muito ruim. Em qualquer mercado é ruim. As pessoas, em grandes momentos de dificuldade, outro dia um diretor de uma OPS me falou uma coisa certíssima. Eu sei que a tempestade está aí, Patrícia, mas eu optei de ter o melhor barco. A tempestade está aí. Ninguém vai fugir dela. A pergunta é: seu barco está preparado para atravessar a tempestade? O seu barco tem condições de atravessar uma tempestade? Porque se não tem, ele vai naufragar. E esse naufrágio, às vezes, ele é muito difícil da gente prever alguma coisa como um naufrágio, assim, aconteceu de uma operadora quebrar, a dificuldade de um hospital fechou. Cabe a você preparar o seu barco. Como é que a gente prepara esse barco? Investindo em análise, investindo em novos produtos, identificando, cortando custos, reagendando a questão dos custos. Existem milhões de oportunidades, com a cash, sem a cash. A questão aqui é o quanto você tem condição de, sozinho, preparar esse barco. Tem condição de preparar um barco tendo que navegar por uma água super agitada? Como é que funciona isso, né? Então, a gente não tem só o diagnóstico, a gente tem a solução. Eu, meu time, a nossa área, a gente não tem só o diagnóstico, a gente também tem a solução. E a solução é que todo mundo quer. Ninguém vai no nutricionista porque gosta de fazer dieta. A gente quer o quê? A gente quer a solução. A gente quer o corpo mais magro. Ninguém vai, né? Ninguém compra passagem aérea para passar perrengue em avião, mas a gente quer chegar no destino final, que é as nossas férias. Então, o que a gente está aqui falando com vocês é o seguinte: o custo, né, invisível está corroendo a sua margem. E cabe a você tomar uma decisão. E essa decisão, muitas vezes, ela é dura. Ela é dura. Ela vai ter que, ela passa por algum nível de investimento, ela passa por algum nível de atrito interno na empresa, ela passa por vários níveis de reconhecimento que não deu certo. E a gente quer, a zona de conforto da gente, ela é maravilhosa, porque ela deixa a gente ali numa operação que é ruim, mas é o conhecido. E a gente não vai conseguir sobreviver a essa tempestade duríssima que está acontecendo já, se formando, acontecendo. A gente tem uma população envelhecida, a gente tem um plano de saúde que provavelmente não vão conseguir financiar tudo, a gente tem uma política que está afetando a economia, que já vai resvalar para a saúde. Então, assim, se a gente não conseguir identificar dentro da nossa estrutura onde a gente vai parar, a gente não vai conseguir. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou claro o objetivo aqui para vocês de o quanto é importante vocês despertarem para esse novo momento, para essa nova circunstância do Brasil e econômica, o quanto as empresas de saúde elas precisam estar preparadas para olhar esses custos ocultos, que a gente chama, e quanto isso está drenando o seu caixa.
E a grande dificuldade que eu sempre falo, né, que na saúde não é o que é visível que está destruindo a sua margem, não é a falta de receita que está destruindo a sua empresa, sabe? É o que você não está enxergando com clareza. O que destrói a sua estratégia, o seu negócio, não é aquilo que está te chamando mais atenção agora, é aquilo que você não está vendo. E nós aqui desenvolvemos essa IA, a Evocast, justamente para trazer, para revelar para você qual é o caminho das pedras. Estamos aqui para preparar o seu barco para você seguir em frente, entendeu? Então, se a gente tem um conselho que eu sempre falo para dar para os meus clientes, e vocês todos que estão aqui, eu sempre brinco, né? Tem clientes que me pagam, né? Pagam a empresa, e clientes que se beneficiam do nosso conteúdo. E eu faço questão de produzir conteúdo para isso. Justamente para a gente poder compartilhar com vocês, tá? Não tem esse caminho que não vai ser um caminho de não olhar para custo. Não adianta a gente querer aumentar a receita se a gente não conseguir trabalhar custo, porque senão a gente vai aumentar o nosso prejuízo. Então, se vocês enxergam que teremos tempos difíceis aí, a gente está aqui para contribuir. Se por acaso vocês enxergarem o quanto vocês podem ganhar em tão pouco tempo. Porque hoje não dá para ficar com sala ociosa, tem milhões de estratégias, tem milhões de oportunidades no mercado. Porque no mercado, quando o mercado está muito ruim, todo mundo está querendo jogar a toalha. E a gente, quando o mercado está muito ruim, a gente está onde é que está a oportunidade aqui? Que tem. Tem muita oportunidade. Mercados muito ruins são aonde as pessoas prosperam realmente. Quem tem visão. Quem não tem visão não prospera. Fica reclamando da operadora, reclamando do custo. Então, o objetivo aqui é mostrar para vocês o seguinte. Tudo isso que a gente falou aqui tem um ponto principal. A gente vai passar por momentos cada vez mais difíceis daqui para frente e depende de vocês começar a agir. Começar a agir, começar a trabalhar de forma um pouco mais proativa, né? Para caminhar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida, queria colocar alguma coisa, quer expressar alguma coisa? Essa live vai ficar gravada, como eu falei. Vocês sabem onde me encontrar, eu estou lá no LinkedIn. E certamente, para breve, teremos outros tópicos aqui. Espero ter contribuído com vocês aí nesse momento. Espero também que vocês comecem a despertar e olhar para todas essas questões de custos aqui e começarem a tomar ação, porque a tempestade é certa, né? Vamos preparar o barco para passar por ela. Tá ok? Então, muito obrigada, uma boa noite. Essa live vai ficar gravada, manda ela para alguém que precisa ouvir sobre isso. Tenho certeza que vai ser de contribuição. Obrigada e até a próxima.